Bem-vindos, exploradores do passado e amantes das lendas do Extremo Oriente. Preparem-se para mergulhar numa das mais impressionantes e debatidas histórias da Era dos Samurais, um evento que oscila entre o mito e a crônica factual. A noite em que Miyamoto Musashi, o lendário espadachim, teria enfrentado um clã inteiro e saído vitorioso. Antes de exaltarmos a lenda, é crucial separar o que os anais históricos sugerem como fato daquilo que a névoa do tempo e da admiração transformou em épico. Estamos no Japão do início do século XVII. A cidade de Kyoto, então capital cultural e imperial do país, ainda respirava os ares da recente e turbulenta guerra civil. A paz recém-instaurada sob o shogunato Tokugawa, estabelecida em 1603, era uma fina camada sobre tensões e rivalidades sangrentas, especialmente entre as florescentes escolas de artes marciais. Nenhuma gozava de maior influência e prestígio em Kyoto do que a escola Yoshioka, herdeira de uma linhagem que servira como instrutora de Kenjutsu para os shoguns Ashikaga. Sua técnica, tradição e conexões eram reverenciadas, até o dia em que seu caminho cruzou com o de um jovem e errante ronin, de nome Miyamoto Musashi. Musashi, já com dezenas de duelos vitoriosos em seu nome, não servia a nenhum senhor. Vivia como um ronin, um samurai sem mestre, movendo-se pelas províncias, testando sua habilidade e filosofia da espada. Sem laços, sem limites aparentes. Em um de seus primeiros e mais audaciosos embates em Kyoto, desafiou Yoshioka Seijuro, o mestre da família e cabeça da escola. Musashi venceu, segundo relatos, com um único e devastador golpe de boken, espada de madeira, desmoralizando Seijuro ao ponto deste renunciar à sua vida de guerreiro e tornar-se monge. Dias depois, buscando restaurar a honra da família, o irmão mais novo, Yoshioka Denshichiro, exigiu uma revanche. Denshichiro, tido como mais habilidoso que o irmão, também foi derrotado e morto por Musashi, desta vez de forma implacável. Esses eventos são registrados em diversas fontes, incluindo o Bushu Denhaiki, uma biografia compilada por discípulos diretos de Musashi, e o Nitenki, uma crônica do século XVIII, escrita por seguidores da escola Niten Ichiryu, fundada por Musashi. A humilhação imposta à outrora inabalável família Yoshioka foi de tal magnitude que para seus seguidores e membros remanescentes apenas uma saída parecia possível: a eliminação de Miyamoto Musashi. E foi neste ponto que a história começou a se fundir com a lenda. O clã Yoshioka, agora desesperado, nomeou como seu novo e último mestre Yoshioka Matashichiro, um garoto de apenas 12 ou 13 anos. Um líder simbólico, uma criança colocada à frente de uma desesperada tentativa de vingança. Eles então prepararam uma emboscada cuidadosamente orquestrada. Convidaram Musashi para um terceiro duelo, supostamente honrado, no campo de arroz de Ichijoji, nos arredores dos portões de Kyoto. Mas o que o esperava ali não era um duelo singular, era uma execução premeditada. Dezenas de homens armados, leais aos Yoshioka, aguardavam-no estrategicamente posicionados entre os canteiros de arroz, nas árvores próximas e ao longo do caminho, equipados com espadas, lanças, arcos e, segundo algumas fontes, até mesmo armaduras de guerra, algo incomum para um duelo, mas não para uma batalha campal. Musashi, contudo, era um mestre não apenas da lâmina, mas da estratégia e da intuição. Ele já havia percebido o padrão de traição e desespero entre as famílias e escolas derrotadas. Suspeitava com razão que não haveria honra naquele derradeiro convite. Por isso, quebrando o protocolo dos duelos, não chegou no horário marcado. Como frequentemente fazia, usou o tempo como uma arma. Ele chegou horas antes do amanhecer. Oculto pelas sombras da vegetação ao redor do templo Ichijoji Sagarimatsu, observou pacientemente os homens se posicionando, notando a tensão, os olhares impacientes e a palpável ansiedade pela vingança.
Quando o jovem Matashichiro finalmente apareceu, cercado por seus servos e protetores, Musashi irrompeu de seu esconderijo. Em um movimento rápido e decisivo, antes que a maior parte da força de emboscada pudesse convergir, Musashi avançou diretamente sobre o grupo do jovem mestre e, segundo a maioria dos relatos, cortou Matashichiro. Um ataque cirúrgico, letal, um símbolo. Ele não lutava contra uma criança indefesa, mas sim contra a continuidade do nome e da ameaça Yoshioka. Foi nesse instante que o caos se instaurou e os homens do clã avançaram em fúria. As estimativas do número de combatentes variam drasticamente entre as fontes. O Nitenki sugere um número que poderia chegar a mais de 100. O filósofo e estudioso Kumazawa Banzan, 1619 a 1691, um contemporâneo de Musashi, embora não uma testemunha ocular direta, descreve o evento como uma tempestade de lâminas caindo sobre um só homem, indicando uma disparidade numérica avassaladora. Historiadores modernos, como William Scott Wilson, analisam que, embora o número de 100 homens possa ser um exagero comum em crônicas guerreiras para enaltecer o herói, a força reunida pelos Yoshioka era, sem dúvida, substancial. Possivelmente entre 60 a 80 homens, um contingente formidável para um único adversário. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais controversa e lendária. Algumas fontes mais romantizadas afirmam que Musashi enfrentou todos os guerreiros em combate direto, sozinho, ceifando dezenas de vidas antes de romper o cerco e escapar. Relatos mais pragmáticos e possivelmente mais próximos da realidade tática sugerem que Musashi, ciente da impossibilidade de um confronto estático, utilizou brilhantemente o terreno acidentado a seu favor. Ele teria atacado com velocidade e ferocidade, empregando suas duas espadas, uma característica de seu estilo Niten Ichiryu, para criar aberturas e se defender de múltiplos ângulos. Nunca permanecendo no mesmo ponto por mais de alguns segundos, ele teria desarmado inimigos com golpes precisos, incapacitado outros e, crucialmente, usado a confusão e a densa vegetação para se mover, evadir e, por fim, desaparecer pela floresta adjacente, deixando para trás um rastro de corpos, feridos e a moral do clã Yoshioka em frangalhos. O certo e historicamente aceito é que Musashi sobreviveu a essa emboscada de proporções épicas e a outrora poderosa escola Yoshioka, após a perda de 3 líderes e dezenas de seus melhores homens em tão curto espaço de tempo, jamais se reergueu. Aos olhos da história e da tradição marcial, essa noite sangrenta em Ichijoji marcou o fim definitivo de uma das escolas de esgrima mais antigas e respeitadas do Japão e catapultou Miyamoto Musashi ao status de lenda viva, um guerreiro de habilidade quase sobrenatural. O próprio Musashi nunca mencionou explicitamente este evento em seu famoso tratado sobre estratégia, Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, escrito muitos anos depois. No entanto, há uma passagem simbólica e frequentemente citada onde ele afirma: o verdadeiro guerreiro deve estar pronto para enfrentar 10.000 homens com o mesmo espírito com que enfrentaria um. Para alguns estudiosos, como o historiador Kenji Tokitsu, autor da obra Miyamoto Musashi, His Life and Writings, essa declaração, entre outras reflexões sobre enfrentar grandes números, pode ser uma alusão velada, uma pista clara de que o episódio em Ichijoji foi tão traumático e formativo quanto grandioso, e que talvez ele tenha optado pelo silêncio direto, permitindo que os fatos e as lendas falassem por si. Muitos acreditam que foi neste evento sangrento que Musashi solidificou sua compreensão de que a verdadeira arte da guerra não se vencia apenas com a destreza da espada, mas com estratégia superior, uma mente fria e calculista, e a completa ausência de ego no calor do combate. A partir de então, sua vida parece ter tomado um novo rumo. Ele continuou a testar sua esgrima, mas os relatos de duelos diminuem.
Dedicou-se mais à observação, ao estudo e, anos mais tarde, isolado na caverna de Reigando, escreveu as palavras que o imortalizariam não apenas como um guerreiro invencível, mas como um profundo filósofo da estratégia e do caminho marcial. Hoje, a história do massacre da escola Yoshioka ainda ecoa nos dojos e nas mentes daqueles que estudam o caminho da espada. Se ele realmente matou dezenas de homens naquela noite, ou se o número exato foi uma forma de eternizar o aparentemente impossível, talvez nunca saibamos com precisão absoluta. Mas uma coisa permanece inegável e gravada nos anais da história samurai. Naquela noite em Ichijoji, um homem, através de sua habilidade, astúcia e indomável vontade de sobreviver, enfrentou e precipitou a queda de uma dinastia marcial inteira. E isso não é apenas lenda, é a história de como Miyamoto Musashi se tornou imortal.